Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos nós aqui. Quem vos fala é o evangelista Samuel Barcelos. Nós gravamos uma série de vídeos e foi pedido para a gente falar sobre um assunto, mas dentro de suas terminologias. Então, o assunto que nós vamos falar hoje aqui é sobre o pecado. Dentro dessa questão terminológica, nós temos que verificar algumas questões aí. A matéria ela é da teologia sistemática, no caso a hamartiologia. O que eu vou passar aqui para vocês hoje é toda a questão dos termos que vão aparecer tanto em hebraico quanto em grego dentro da palavra de Deus. Lembrando que nós temos que examinar várias coisas. A hamartiologia no conceito básico, intermediário e avançado. Você estudar ela em pós-graduação ou em doutorado, dependendo do mestrado, de qual for o grau de aprofundidade, você vai encontrar diversas colocações que necessitam de um estudo muito aprofundado. Então não daria para mim falar sobre as terminologias e também passar por cima de tudo. Porque aqui a gente tem, dentro da hamartiologia, né? Conceitos judaicos, agnosticismo, temos pelagianismo, semi-pelagianismo, realismo, federalismo, imputação imediata. Nós vamos ter muito assunto aí. Transmissão natural ou genética. Existem diversas definições do pecado, características, que é necessário nós observarmos isso tudo, para depois a gente estar literalmente entrando em um desses assuntos, explicando cada um deles de forma separada. Então, é um estudo bastante aprofundado, nós temos bagagem para isso aí, mas hoje eu vou falar sobre as terminologias da hamartiologia, do estudo sobre o pecado. Então, se você quiser um estudo aprofundado sobre agnosticismo dentro da hamartiologia, você comenta aí, ou semipelagianismo, pelagianismo, seja qual for a imputação imediata, você comenta aí, pede aí, solicita que a gente grave um vídeo aí de 1 hora mais extenso explicando só esse assunto, ou o pecado dentro do conceito judaico. Enfim, há bastante coisa para a gente analisar aí. Então, esses termos que eu vou apresentar para vocês aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a terminologia, o que significa, a pronúncia, tanto no hebraico como também no grego, no koiné, e também vou estar te mostrando o versículo na onde se encontra isso na Bíblia ali, a base bíblica no caso, né? Que é muito importante. Então, se você quiser algum dia dar alguma aula de terminologia na sua igreja, esse vídeo aqui vai servir muito para te ajudar. Só lembrando, irmãos, que a gente tem que analisar algumas coisas. O conceito do pecado dentro da Bíblia é literalmente algo fundamentado naquilo que se diz desobediência a Deus. Desobediência a Deus. Tanto para um lado benéfico quanto para o lado maléfico. É claro que existe bem mais conotações na questão para falar do mal, né, do que para falar do bem. Então eu vou estar apresentando alguns termos aqui e vou estar explicando, porque alguns termos aqui vai aparecer em versículos que nós vemos literalmente a ação de Deus ali, mas explicando através da palavra fica tudo mais fácil. Então, mas a primeira coisa antes de nós começarmos, eu peço para você, se inscreva no canal. Deixa o seu joinha aí, cara. Por favor, me ajuda. Estamos começando agora. Eu vou gravar 4 mensagens
4 pregações, temas de mensagens diferentes, né? E depois vou estar gravando um estudo. Então hoje nós vamos falar sobre hamartiologia de uma forma terminológica, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro termo em hebraico que aparece na Bíblia, lembrando que em hebraico são 7 termos ou terminologias apresentadas para conotar pecado. E no grego já são 13. Então, em algum lugar dessa tela aqui vai estar aparecendo aí, acho que é aqui, ó. Em algum lugar dessa tela aí, aqui, vai estar aparecendo aí a pronúncia em hebraico, a escrita em hebraico e também o seu significado, tá bom? Para você, se você quiser anotar, fica mais fácil não só eu falar, mas também mostrar como está escrito ali, para você entender, tanto em grego quanto no hebraico. Vamos lá. Primeira terminologia vai aparecer em Gênesis no capítulo 28. Eu vou abrindo a Bíblia para te mostrar, tá? Gênesis no capítulo 28 e no versículo 17. A pronúncia é Ra. Tá aqui, ó. Ra. Vamos lá. Gênesis capítulo 28, versículo 17. O texto vai dizer assim: E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Liguei o ar-condicionado aqui que está um pouquinho calor. Essa é a porta dos céus. Essa palavra Ra, ela significa terrível ou temível. Também tem uma tradução para mal. Agora vamos entender aqui porque quão terrível, quão mal é esse lugar, dá uma conotação de que a casa de Deus é ruim, né? Já que eu estou falando de terminologias sobre o pecado. Mas essa palavra aqui, Ra, ela é usada para denotar alguma coisa que é nociva ou prejudicial. Mas também ela não se restringe a coisas moralmente más. Então ela pode ser usada também como foi usada aqui em Gênesis no capítulo 28. Então ela é sim, é uma terminologia que fala sobre o pecado, fala sobre uma coisa terrível, mas não se trata de algo literalmente moral na parte ruim, tá bom? Então vamos lá. Segunda terminologia está no livro do Êxodo, no capítulo 2. Deixa eu achar aqui para a gente ler junto. Êxodo capítulo 2, versículo 13. É Rachá. Rachá, aqui, tá aqui. Rachá significa maldade. Sempre é usada no sentido de uma culpa moral. É resultado de uma confusão. Essa palavra Rachá. Então, ela está em Êxodo, no capítulo 2 e no versículo 13. Diz assim, vou ler para você. E tomou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? Está aqui em Êxodo, capítulo 2, versículo 13. Maldade, sempre relacionado a uma culpa moral, resultado de uma confusão. Analisa aí, busca no perfil, na sua mente aí, se tem alguma pessoa aí que está cometendo rachá. Vamos lá. 3. Arsham. Está em Gênesis, no capítulo 26, versículo 10. No hebraico, utiliza muito o Gênesis para expressar isso daqui. Gênesis e Êxodo. Gênesis capítulo 26, versículo 10. A palavra Arsham está aqui. Essa palavra Arsham significa culpa, literalmente. Essa palavra ela vai aparecer muito em ritual
relacionado com o tabernáculo, com o templo, né? Mas ela se encontra aqui em Gênesis, aqui ela se encontra também em Gênesis capítulo 26, versículo 10, que diz assim: E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizestes? Facilmente se teria deitado com alguém deste povo, com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Culpa, Arshan, significa culpa no hebraico. Terceira terminologia, Arshan. Primeira, Ra, segunda, Rachá. Terceira, Arshan. Vamos lá. Quarta terminologia, Ata ou Rata. Tá aqui a palavra, tá bom? Para você ver. E ela vai aparecer no livro de Gênesis, ou melhor, no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo no capítulo 20, versículo de número 20. Achei. Êxodo 20, 20 diz assim: E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o vosso temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Essa palavra ata, que está aqui, ela significa errar o caminho ou errar o alvo. Ela também está em Juízes capítulo 20, versículo 16, Jó capítulo 5, versículo 24, Provérbios capítulo 8, versículo 36. Essa palavra ata, literalmente o significado dela é errar o caminho, mas de forma deliberada. Não é algo acidental, não é um pecado involuntário. É de forma deliberada. Não é um engano inocente. Ela quer fazer, ela quer errar. Isso é a quarta terminologia, ata. Quinta terminologia, muitos trazem essa similaridade, né? Que é a palavra avon. A palavra avon, ela significa iniquidade. A pronúncia está aqui, ó, com W, tá? Avon com W, não é com V, não. Significa iniquidade. Ela está lá em 1 Samuel, capítulo de número 3. Deixa eu encontrar aqui. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. E diz assim: Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os olhos execráveis, não os repreendeu. Literalmente falando sobre a casa de Eli ali, que ele deixa os seus filhos fazer iniquidade dentro da casa do Senhor. Então, quinta terminologia é essa, avon. Literalmente, avon significa literalmente fazer algo prevaricado, no caso, né? Fazer algo, como é que eu posso explicar aqui? Deixa eu achar um termo. Algo desonesto. Avon é isso. É uma iniquidade desonesta. Algo que atrai desonestidade. Essa é a quinta terminologia. Sexta terminologia sobre o pecado é a palavra chaga ou chaga. Está aqui para você entender. Significa errar. Está lá em Isaías, livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 28, versículo 7. Essa palavra shagag, ela tem duas ramificações, né? Shagag ou chaga. Significa errar. É usado literalmente para denotar ignorância. Ignorância. Isaías capítulo 28, versículo 7. Diz assim: Mas também estes erram por causa do vinho, com sua bebida forte, se descaminham até o sacerdote e o profeta. Erram por causa da bebida forte, são absolvidos do vinho
descaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Literalmente, essa palavra aí significa errar, trazendo uma assimilação de algo ignorante, né? Uma pessoa que conhece a lei, mas acaba fraquejando. Então, essa é a sexta terminologia. Sétima terminologia é chamado de ta'á. Ela está aqui e significa andar errado. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 48. Ezequiel, capítulo 48, versículo 11. Ta'á, andar errado. Ezequiel, capítulo 48, versículo 11. E será para os sacerdotes santificados dentre o filho de Josadaque, presta atenção, que guarda a minha ordenança, que não andam errados. Andar errado. Essa palavra aqui também traz a tradução de se rebelar. Alguém que se rebela, né? Alguém que é totalmente rebelado, que está fazendo rebelião aí, está cometendo esse pecado nessa linguagem hebraica. Também ela está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7. Está em Isaías, capítulo 1, versículo de número 2. Jeremias, capítulo 2, versículo 8 e verso 29. Então essas são aí as terminologias para pecado no hebraico. Então você já está sabendo. É claro, como eu disse para você, aqui são as terminologias. Eu estou passando as terminologias no hebraico, mostrando para você onde está na Bíblia. Mas, como eu disse para você, eu teria que abordar uma visão aqui vasta. Se você escolher assim, olha, falar sobre agnosticismo na martiologia, aí eu vou falar só sobre isso, vou gravar um vídeo de 1 hora explicando isso. A imputação imediata, e nisso aí vai misturar muito questão de calvinismo, tem pessoas que é calvinista, tem pessoas que é arminiana, então mistura bastante aí, tem característica, tem força de extensão do pecado, literalmente tem muita coisa. Federalismo é uma matéria muito boa para você estar estudando também. Então, não é algo assim tão simples. Aqui eu estou entrando nas terminologias e te mostrando o que significa e onde está a base bíblica. Mas, para você trazer a aplicação, você teria que entrar um pouco mais. No grego, nós já temos aí 13 terminologias sobre o pecado. Então, nós vamos agora para o Novo Testamento, hebraico, Velho Testamento, grego, Novo Testamento. Então, literalmente, nós vamos analisar agora um pouco do Novo Testamento aí. Vamos lá. Primeira palavra grega para pecado, essa palavra aqui, ó. Kakos. A palavra kakos significa mal. Denota uma pessoa que também pode estar com um mal-estar físico. Vamos lá. Romanos capítulo 13, versículo 3. Romanos 13, 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor delas. Essa palavra kakos significa isso. Uma pessoa má, que faz o que é mal. Agora, ela também, como eu estava dizendo, pode ser denotada como um mal físico, tá? Uma dor, um mal físico, literalmente. Segunda palavra em grego é poneros. Poneros significa iniquidade. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5.
Mateus capítulo 5, versículo 45. 45. Essa palavra iniquidade é iniquidade mortal, tá? Mateus capítulo 5, versículo 45, o texto diz assim: para que sejais filhos do Pai que estás no céu, para que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo, sobre o injusto. Poneros, iniquidade moral. Terceira palavra em grego é chamado de asebes. Ebes, que significa impiedoso. Impiedoso. Vamos ao termo que está lá no livro de Romanos, no capítulo 1. Romanos, no capítulo 1 e no versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, essa palavra ebis significa impiedoso. A quarta palavra que nós encontramos no grego, nas escrituras, é enorros. Enorros. Só que se nós lermos em português, vai ficar enochos. Está aqui a palavra aqui. Em português, enochos. Mas nós sabemos que no grego o CH tem som de R. Quem estuda fonética grega aí vai entender um pouquinho disso daí. O CH tem som de R. Essa palavra enorros no grego significa culpado. Está no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo de número 10. Tiago, capítulo 2, versículo de número 10. Tiago 2,10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Essa palavra culpado aqui é enorros, que é a quarta palavra em grego bíblico, quarta terminologia para pecado. Ela também se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 66. Aqui é culpa, enorros, é culpa merecida de morte, tá? Só para os irmãos saber diferenciar. Quinta palavra grega encontrada na Bíblia é hamartia. Hamartia tem dois significados. Prostituição. 2, impureza. Ela está lá em 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 6. Versículo de número 13. Está bem aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para prostituição, não é para hamartia, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quinta palavra, hamartia, que significa prostituição ou impureza. Sexta palavra, vamos lá, sexta palavra é adiquia. Adiquia significa injustiça. Injustiça. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? Não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? A palavra que aparece aqui é adiquia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Significa qualquer comportamento injusto. Qualquer comportamento injusto. 7. Anomos. Anomos. Geralmente uma palavra quando começa com a letra A no grego,
ela passa uma, uma aparência de conotação negativa, né? É algo negativo lá no grego. Sétima palavra é anomos. Está aqui, significa transgressor. Transgressor. Está lá no livro do Tiago também. Lá no livro de Tiago. Vamos para o livro de Tiago. Lá no livro de Tiago, essa palavra, tem outra palavra similar a essa também, tá? Anomos, transgressor. Perdão, ela não está em Tiago, ela está em Timóteo, capítulo 1. Tá, até abrir aqui. Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Transgressor. Refere-se a alguém que transgride a lei. Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, e obstinados para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, e para os homicidas. Essa palavra aqui, literalmente, significa anomos. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que é transgressor. Beleza. Oitava terminologia é joarabates. Joarabates. Também significa transgressor também. Está lá em Tiago, essa sim, está em Tiago no capítulo 2, versículo 9. Vamos para o texto lá em Tiago, capítulo 2, versículo 9. Tiago, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas se fazeis exceção de pessoas, cometei pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Transgressor. Literalmente, anomos e joarabates significa transgressor. A diferença é que um termo vai aparecer em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, e o segundo em Tiago, capítulo 2, versículo de 9 a 11. Mas no 9 já aparece. Nona terminologia é chamado de agnôneo. 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 Significa ser ignorante. Ser ignorante. Só que essa palavra ela tem ela é polissêmica, né? Ela é polissêmica. O que é uma polissemia dentro da teologia? Ela é uma palavra que pode significar duas coisas, ou mais coisas. Essa palavra, agnôneo, ela pode ser uma ignorância inocente, como diz em Romanos capítulo 1, versículo 13, como também uma ignorância culpável, como nós vamos ler aqui, Efésios capítulo 4, versículo de número 18. Efésios 4,18 é ignorância culpável. Agora, se você quer ler a ignorância literalmente inocente, está lá em Romanos capítulo 1, versículo 13. Mas Efésios 4,18 diz assim: entenebrecidos, no entanto, separados da vida de Deus, pela ignorância que neles há e pela dureza do seu coração. Agnôneo, ser ignorante. Lembrando que é uma palavra polissêmica. O antagonismo dessa palavra está lá em Romanos capítulo 1, versículo 13. Décima palavra aí no grego para a gente estudar é planão. Literalmente planão. Significa desviar-se. Desviar-se. Eita glória! Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Planão está aqui, ó. Planão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Porque ereis como ovelhas desgarradas
mas agora tendo-os voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Então, se você conhece alguém desviado aí, ela é um planão, uma pessoa que se desviou do caminho, literalmente. Ela pode ser traduzida, planão também é uma palavra polissêmica, ela pode ser traduzida como ser enganado, como está ali em Tito, capítulo 3, versículo de número 3. Décima primeira terminologia nós vamos encontrar é paraptoma. Paraptoma significa uma ofensa. Glória a Deus. Na maioria das referências, é uma transgressão deliberada, tá? É algo literalmente como se fosse uma hipocrisia. A palavra grega para hipocrisia é hipócrites. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Diz assim: que pregueis a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2.